Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui na noite do dia 25 de dezembro. Aliás, passando já para desejar um Feliz Natal a todos, que todos tenham tido um ótimo Natal com seus entes e amigos queridos. Para gravar um vídeo para terminar a nossa retrospectiva. A correria no canal, eu trabalho no comércio, então em dezembro é uma correria louca, então a questão de programação, de vídeo, etc., fica tudo mais apertado. Mas estamos aqui para finalizar, né, a retrospectiva dos anos dos principais times do Brasil. Já passei pelas equipes de São Paulo, Minas, pela dupla Grenal, também pelo ano de Fortaleza, Bahia e Vitória, já fiz do Fla-Flu e agora vamos finalizar com Botafogo e Vasco. O Botafogo já tem vídeo no canal, se você quer Botafoguense quiser ver algo mais detalhado até, mas somente no Botafogo, tem vídeo no canal falando sobre o Botafogo, sobre esse ano histórico. Justamente por isso vamos começar logo com o Botafogo. Já peço pra você dar o seu like no vídeo e se inscrever também, dar aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. O Botafogo, num ano, teve 75 jogos, 43 vitórias, 19 empates, 13 derrotas apenas. Foram 123 gols marcados, 65 gols sofridos, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Na Copa do Brasil chegou nas oitavas, caiu pro Bahia. E no Carioca terminou na primeira fase, mas aí tanto faz também. O Botafogo, acho que ainda mais depois de John Textor, usa o Carioca como último plano mesmo. E acho que imagino que deve acontecer o mesmo em 2025. Um ano mágico, tem aquele o Intercontinental, o time pede, o Pachuca, mas sinceramente, foda-se também. Eu não acho que isso não enche porcaria nenhuma. Esse ano histórico do Botafogo, ainda mais o jogo nas condições que foi. O Botafogo tem jogos titulares domingo à tarde, de quarta-feira tem pouca tarde, contra um time que estava totalmente descansado, se preparando só para isso. Então não manche nada, que foi esse ano mágico, o melhor ano da história do Botafogo, um ano que o Botafoguense finalmente soltou o grito de campeão, de conquistar grandes títulos, de espantar todos os fantasmas, todos os demônios e de maneiras épicas. Não faltou emoção nos títulos do Botafogo, isso não, que é algo marcante no clube, né? Conquistou a primeira Libertadores, uma campanha que iniciou já se difícil, teve que passar para a Libertadores, teve que eliminar o Red Bull Bragantino jogando fora de casa na Libertadores. Na fase de grupos perde os dois primeiros jogos, mas ainda assim se classifica, mesmo assim, num grupo bastante equilibrado. Nas oitavas enfrenta justamente Palmeiras e se classifica, no geral, jogando melhor, mas por não ter matado o jogo quando teve as oportunidades, especialmente o jogo de ter feito uma vantagem maior. Os últimos minutos, né, de Palmeiras e Botafogo na Allianz é um negócio épico que acontece ali, bola na trave, gol anulado com um braço, é um negócio épico. Aquela final de jogo e que tirou um peso enorme no time do Botafogo. Tipo, ficando a cada fase, ficando cada vez mais tranquilo, que foi eliminando cada vez mais um trauma. Como, por exemplo, contra o São Paulo, joga melhor no primeiro jogo, não faz uma vantagem grande. No jogo de volta, tem que cavar os pênaltis, tomando um gol no final, e o time consegue passar pelos pênaltis. E na semifinal, aquele baile, aquela atuação épica contra o Penal, 5-0, aquele segundo tempo mágico. E passando por grandes clubes, né? São Paulo, Palmeiras, Penal, três grandes campeões do nosso continente, três grandes campeões da Libertadores. O Botafogo passou por cada um deles para chegar à final. E na final, mais emoção, pois você perde o Gregory, logo com menos de 2 minutos de jogo, joga a final inteira com um a menos. E mesmo assim é campeão, mesmo assim conseguiu o título. Então, uma campanha completamente épica, uma das conquistas Libertadores mais épicas da história, com toda certeza. Não apenas pela final, mas toda a caminhada do Botafogo, né? Desde o início, algo histórico. E tinha de ser assim mesmo, o clube conseguir finalmente sua primeira Libertadores. No Brasileirão, foi um Botafogo que foi crescendo durante a competição. Então, no ano passado, foi um Botafogo que chegou num pico muito alto, e depois caiu. Esse ano não, o Botafogo foi crescendo, especialmente no segundo turno. O Botafogo terminou o Brasileirão com uma sequência longa de jogos sem perder. Poderia ter sido o campeonato até mais fácil. Os empates ali, alguns empates bestas, principalmente jogando em casa, custaram caro, trouxeram uma emoção muito grande. Mas na hora decisiva o time se fez valer. Se na hora decisiva de 2023 o time não aguentou a pressão, esse ano foi diferente. O Botafogo na hora decisiva ganhou o confronto direto com o Palmeiras e ganhou com sobras e depois resistiu à pressão do Inter e foi campeão em casa diante do seu torcedor, confirmado contra o São Paulo. Título brasileiro que não vinha desde 95. Estava engasgado na garganta do torcedor botafoguense, uma festa maravilhosa no Newton Santos. Um ano marcado também por salto no investimento no time, todas as contratações, contratações que subiram o nível, bem feitas e tudo mais. Esse trabalho que o Texas vem fazendo para, né, para recuperar o Botafogo, a autoestima do torcedor e o clube, assim, bem dando resultados. Deu resultados já com o título Libertadores brasileiro no mesmo ano. Algo incrível. A chegada do Dr. Jorge também foi
negócio fundamental para tudo isso, né? Não só os reforços, mas a chegada dele. Ele foi um cara que conseguiu conduzir tudo isso muito bem, traduzir tudo isso dentro de campo no time. Legal, o Botafogo não foi só campeão por ser campeão. O Botafogo foi, de fato, o melhor time do Brasil, o melhor time da América deste ano, jogando bola, ganhando os títulos, jogando bola, jogando melhor. Só ver o que eu falei durante o vídeo, nos jogos contra Palmeiras e São Paulo na Libertadores, o Botafogo jogou melhor no total. Teve mais emoção do que devia, do que era para ter, pelo que foi ambas as partidas. Para o 2025, né, a questão é a manutenção, né, de tudo isso, porque o Almada não fica, vai para o Lyon, e já teve saída do Gatito, algumas saídas de jogadores já hoje mais reserva, mais veterano, Tietê, Marçal, e menos mal, né, não mudou tanto assim, Danilo Barbosa pode sair e tudo mais, ainda são jogadores com a marca do 23, mas felizmente hoje saindo do clube de outra maneira, uma história muito mais melhor. Mas o problema é possíveis saídas de principais, já perdeu o Almada, tem a questão do Arthur Jorge, que pode ir para o Qatar, não estou olhando o vídeo ainda no oficial, mas que pode sair e isso seria um golpe muito duro, perder um técnico se encaixou, fez um grande trabalho, é difícil de repor, não é fácil, só ver o quanto o Botafogo sofreu depois da saída do Luiz Castro até achar alguém. E mais saída de jogadores, né? Já teve notícia do Gregory, do Savarino, possíveis interesses no mundo árabe, Luiz Henrique, a gente sabe que é um nome até para jogar de seleção brasileira, um nome que naturalmente sempre vai ter nomes especulado na Europa. Igor Jesus também, né, teve rumores sobre isso, teve Lourendiano. Então é um 2025 do Botafogo que o Botafogo vai continuar sendo forte, o time também vai ter reforços, etc. Mas tem uma questão do quanto vai manter dessa base. Acho muito importante o Botafogo já entrar na próxima temporada forte, continuar forte assim, é manter o máximo possível desse time, minimizar as perdas. Não só no time titular, mas também de bons reservas. O Adrielson não deve ficar, é um ótimo reserva de luxo na zaga. Tem que ver se quem sai e quem entra. E uma perda do Arthur Jorge também seria uma perda muito sentido para o projeto. A ideia eu acredito na capacidade do Botafogo ter de encontrar um substituto, mas nunca é fácil, né? Substituir um cara que tá fazendo um trabalho tão bom, que encaixou tão bem com o elenco. Eu acho que essa é a principal preocupação do Botafoguense quando pensa em 2025. Essa questão de saídas e entradas, sobre a capacidade de manter, né, o nível e se muitas mudanças não pode fazer o time regredir, ao invés de continuar evoluindo. E já o ano do Vasco, olha, o ano do Vascaíno, acho que foi mais tranquilo, entre aspas, do que se esperava. Teve mais coisas boas do que se esperava. Porque o Vasco terminou passado lutando até a última rodada contra o rebaixamento. E vamos comemos, que o elenco do Vasco era para brigar contra o rebaixamento também. O Vasco em 2024 teve 61 jogos, 23 vitórias, 18 empates e 20 derrotas, 80 gols marcados e 82 gols sofridos. Sofreu mais gol do que fez no ano. Chegou na semifinal do Carioca, ganhou pro Nova Iguaçu. E na Copa do Brasil também chegou na semifinal. E no Brasileirão se manteve, né, ele se manteve na Série A, se manteve até com certa tranquilidade. E algo muito importante, porque o torcedor do Vasco já está doente, já tanto ver time brigando contra o rebaixamento. Isso é algo bastante desgastante. Um torcedor que tem muito isso é o torcedor vascaíno. E ele teve um pouco mais de calma esse ano. O time começou sendo treinado pelo Ramon Dias, mas não conseguiu dar sequência ao trabalho que foi feito de salvar o Vasco no ano anterior. Também por algumas contratações que ele indicou, algumas questões internas também foram de relacionamento, parece que foram se ruindo. E ele é demitido. O Vasco aposta no português Álvaro Pacheco, que, cara, foi se mostrou totalmente maluca e não deu resultado nenhum. A diretora do Vasco foi bem ter cortado isso logo, porque, olha, se não demitisse ele logo, se desse mais tempo, talvez a gente estaria fazendo um vídeo aqui do Vasco sendo rebaixado, porque foi assustador aquele período curto de jogos sob o comando dele, teve goleada do Flamengo, mas outras partidas também completamente assustador o nível do Vasco naquele momento. Tanto que veio o Rafael Paiva, efetivado inicialmente como interino, mas conquista bons resultados e vai ficando, e fica até o final da temporada. E a verdade é que o Rafael Paiva conquistou resultados muito maiores que o elenco do Vasco oferece. E conseguiu colocar o Vasco uma arrancada ali, conseguiu somar vitórias e pontos, e colocar o Vasco numa situação tranquila de tabela, no meio de tabela ali, olhando a briga maluca do rebaixamento, mas olhando com certa margem de segurança, que é algo inesperado, e foi avançando na Copa do Brasil. Foi conseguindo avançar e levou o Vasco à semifinal. Foi a primeira vez que o Vasco esteve na semifinal da Copa do Brasil, desde o título em 2011. Foi a primeira vez que vimos o Vasco ser protagonista de uma grande competição. Desde 2000, aquele time de 2011, 12.
Foi a primeira vez que vemos o Vasco conseguindo chegar em fases mais avançadas, conseguindo ter protagonismo de maneira positiva e não só por feitos negativos, como rebaixamentos e derrotas e vergonhosas. E o trabalho da Papai foi muito bom no sentido de recuperar essa autoestima do torcedor vascaíno, de voltar a fazer com que ele se sentisse animado, na expectativa por grandes jogos, estar em grandes momentos, como a semifinal de Copa do Brasil, independente de não ter se classificado. Um Vasco bastante limitado, e um Vasco sofrendo muito com questões extracampo, a 777, aqueles picaretas do caramba saíram, o Pedrinho se torna o presidente do time que assume o time, todo esse caos fora de campo. As contratações na janela de transferência no meio do ano, que era uma janela para corrigir e subir um pouco o nível do time, não dá certo, né? Pô, contratações também, meu Deus do céu. Você teve a volta do Coutinho como algo positivo, mas é só isso também. As demais contratações, né, até agora não fizeram pro Valdez, tem o Maximo Rodrigues, Ian Menezes, apostas que não estão se mostrando muito promissoras até aqui. Mesmo assim, o time foi se mantendo. Teve uma grande queda de desempenho, uma grande queda de resultado, e isso acabou levando à demissão do Paiva. Mesmo assim, o time conseguiu se manter na Série A e conseguiu garantir uma vaga na Sul-Americana. Algo bem legal. A gente já viu o Vasco no ano que vem disputando competição sul-americana novamente. E fruto disso, fruto muito do trabalho do Rafael Paiva, que é sempre importante se destacar, independente da queda de desempenho, das coisas ter caído, até a demissão ser justa, é importante, né, elogiar quando tem que elogiar. E assim, se o Vasco vai estar disputando o Sul-Americano, vai estar teve um ano um pouco mais tranquilo em relação ao zona de rebaixamento, foi muito por conta disso, de um técnico jovem, que acabou extraindo mais do que um elenco bastante limitado poderia oferecer. E, cara, pensando em 2025, a primeira coisa que o Vasco precisa fora de campo é de calma, de paz, e um pouco mais de estabilidade. Sabe que a diretoria do Pedrinho busca uma SAF, busca novos donos, que sejam donos, né, corretos, né, honestos, e não aqueles picaretas, que sejam donos que realmente queiram e trabalhem pelo bem do Vasco, porque o seu torcedor merece. O Vasco é um clube interessante, eu tenho camisa até do Vasco. E, cara, precisa reforçar. Vai ter o Carille como técnico. Tudo bem que o trabalho do Santos dele não é nada animador, e tem muitas restrições com o Carille, apesar de ser corintiano. Mas é um cara que pode dar um pouco de estabilidade. Acho que nesse momento o Vasco precisa mais de resultados que outra coisa. O Carille é um cara que sabe entregar isso. Pode ser útil nesse sentido, pode ser, fazer um trabalho importante trabalho de segurança, né? De manter o Vasco novamente mais uma vez com segurança na Série A, de fazer uma boa campanha decente na Sul-Americana, de dar estabilidade. Tudo que o Vasco precisa é estabilidade, tanto fora quanto dentro de campo. Mas assim, precisa reforçar esse time, né? Pelo amor de Deus, não dá para depender só do Lucas Piton cruzando bola pro Verratti. Paê e Coutinho tem qualidade, mas são jogadores regulares do ponto de vista físico. Então você precisa de reforçar esse time, você precisa realmente trazer mais qualidade em todos os setores. Tirando o gol com o Léo Jardim, centroavante com o Verratti, e eu acho que o time titular, assim, precisa de jogadores que cheguem para titular em todos os setores. Precisa de reforço na zaga, porque o Rafael não fica, mas também dá para contar com o Maicon. E o João Vitor é uma bomba relógio, eu gosto dele, mas ele é uma bomba relógio. Precisa de reforço nas laterais, até para disputa de posição mesmo. O Piton teve um momento celular de queda de desempenho. Precisa de reforço no meio campo. Bem que Matheus Carvalho terminou bem, o Moura também foram importantes nessa etapa final, mas precisa de jogadores com outras características, com mais qualidade. O Vasco precisa subir de nível. Se não quiser mais uma vez sofrer, lutar com o rebaixamento, toda aquela desgraça que o torcedor já conhece de cor. Então, essa linha de transferência é muito importante para isso. O Vasco ver se consegue contratações que realmente cheguem e subam o nível do time. Não mais contratações que, cara, você olha e pensa, o que deu na cabeça para contratar esse cara? E o Vasco é um time especialista nisso. Mas é isso, pessoal. Essa foi a minha análise do ano, tanto de Botafogo quanto de Vasco. Se você concorda ou discorda, deixe nos comentários. Assista os outros vídeos da nossa querida retrospectiva. E também não esqueça de dar like aqui, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.